Maria Helena, obrigada por você salvar um tempinho para poder bater esse papo aqui com a gente. Eu queria começar perguntando, me fala um pouco da sua palestra, como é que foi, qual o tema que você trouxe, o que você abordou? Minha palestra foi sobre performance e saúde mental. A gente vive num momento em que a palavra performance, ela acorda com a gente e dorme, né? Então a gente tende a mensurar tudo e estabelecer a alta performance em tudo, né? Na minha jornada de vendas, então, nem se fala, né? A palavra performance está presente o tempo inteiro. Mas o ponto da palestra é que no momento atual a gente vive uma crise muito forte de afastamentos por saúde mental nas empresas e os dados são alarmantes da saúde mental no mundo e no Brasil. E tem uma correlação muito direta com esse mundo performático, né? Então, a alta performance, a cobrança excessiva por meta, o assédio moral no meio de trabalho, a falta de apoio, né? A falta de acompanhamento e tudo também tem uma conexão da hiperconexão que a gente está vivendo. Então, o uso excessivo de tecnologia nos afastou de valores humanos e primordiais e importantes para manter a nossa saúde mental. Então, o impacto é numa escassez de mão de obra, né? Num volume muito grande de absenteísmo, de turnover, e a saúde mental tem sido, sim, uma dessas principais causas. Então, falar de performance precisa estar acompanhado de ter ambientes saudáveis de trabalho que sustentem a saúde mental dessas pessoas, para que aí sim a gente parta de um ponto de saúde física, saúde mental e saúde social e a gente estabeleça assim os níveis de performance saudável, considerando que o meu ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho saudável. Perfeito. Eu vi realmente nos últimos tempos muitas publicações falando dessa questão da saúde mental. É interessante você trazer isso num evento de dados, porque a gente fala de fato tanto de performance e de tomar decisão baseada em dados e de ampliar os resultados e de diminuir os problemas, e a gente acaba esquecendo às vezes as questões humanas, e que muitos palestrantes trouxeram, né, também a importância de cuidar do time, da equipe. Você trouxe esse tema. Eu queria saber os principais insights, o que a gente sai com lição de casa, assim, da sua palestra. O dado, exatamente, né? Esse eu acho que é o principal insight, como que a gente usa a tecnologia a nosso favor também nesse sentido, né? Então eu estou falando de a gente ter uma tecnologia humanizada e ter uma gestão de pessoas tecnológica. Então, quando eu coloco na minha empresa, por exemplo, né, um aplicativo de bem-estar, o que eu faço com os dados imputados pelos meus colaboradores dentro desse aplicativo? Quando eu utilizo, por exemplo, dispositivos vestíveis, né, os nossos relógios, os mobile phones e outras tecnologias que geram dados, qual é a tratativa que eu dou para esses dados? Para entender qual é o padrão de comportamento que está estabelecido ali. São dados sensíveis, de fato, mas a gente já tem como absorver isso e tratar e olhar para isso. Então, se eu recebo de um colaborador um pedido de afastamento por uma questão de saúde mental e eu tenho essa estruturação de trazer os dados dos meus colaboradores numa base segura e conseguir estabelecer o acompanhamento desse padrão de comportamento através de dados, eu tiro o julgamento, eu consigo olhar para o dado se isso realmente se comprova com o que ele gerou de informação ali. Outro exemplo, é possível hoje nas redes sociais usar ferramentas que mapeiam quais palavras você usualmente utiliza na sua rede social. E você pode observar uma ausência repentina, ou um excesso, ou uma mudança de linguagem. Isso pode levar ao entendimento de uma mudança de padrão de comportamento. Então, quando eu trago a utilização de tecnologias de dados para dentro da empresa, eu consigo estabelecer esse acompanhamento, trabalhar precocemente, definir monitoramento, definir intervenção humana, para garantir a saúde desses colaboradores. E no nosso individual também, o que a gente faz com o dado do nosso relógio, do nosso celular? Quanto a gente andou, não é só batimento contar caloria, né? Não é só contar caloria. Pô, eu tô vendo que o meu celular tá dizendo que eu tô dormindo mal. O que você faz com isso? Isso é um indicador importante, né? Ou eu vi que o meu batimento cardíaco tem mudado, tem oscilado muito. Trata isso. Os depoimentos de quem entra em crise de ansiedade, burnout e passa por esse problema é de que não se deu conta de que estava ali, né? À beira de um colapso, e quando viu já entrou. Então, como que eu uso de fato essas tecnologias ao meu favor? Agora, eu sei que você é uma idealizadora desse evento, o DWX está crescendo. O que mais me impressionou aqui é que não é um evento
sobre tecnologia, ciências de dados apenas. Se fala muito de negócio, temas como o seu, né, que a gente está falando do uso de dados em diversas frentes. Então a gente falou com vários palestrantes aqui de setores muito diferentes e o evento está muito rico. Eu queria entender a sua visão sobre a importância de um evento como esse, até para a construção de uma transformação analítica dentro das empresas. Como que você enxerga a relevância do DWX? O DW ele tem uma proposta, o DWX, de trazer essa democratização da linguagem de dados dentro das empresas. Então a gente já passou a era em que dados eram um problema de TI, né, da área de TI, e a gente já avançou para uma maturidade, entendendo que dado é central, é estratégico. Né? Então a proposta do evento é a gente trazer cases de negócio, soluções de negócio, dores, essa conexão entre empresas que passam por jornadas similares, parecidas, e quais os caminhos e alternativas que eu tenho para resolver aqueles determinados problemas, e principalmente atuar numa coluna muito importante, que é a linguagem do tecnês com a linguagem do negócio. É fazer as áreas de negócio conversarem com as áreas de TI para esse encontro ser, de fato, um encontro de solução. Então, é uma democratização da linguagem de dados dentro do mundo de negócio, entendendo que ele é central. Ele é um pilar central de decisões assertivas, decisões estratégicas. Não basta ter os dados, né? A gente precisa, mais do que nunca, saber o dado que eu preciso, coletar corretamente, atualizar, armazenar, integrar, tratar esses dados, minerar esses dados. Isso vai me dar potencial para eu aplicar uma inteligência artificial efetiva dentro das minhas organizações. Então, hoje, a onda da IA vem, mas o problema que está travando a aplicabilidade dela passa por essa estruturação, por essa saúde do dado dentro da empresa. A gente ouviu muito falar de IA aqui, né, nas apresentações, e justamente esse ponto de não adianta eu colocar uma informação ruim dentro da IA que ela não vai me trazer a resposta boa. Eu preciso ter a estrutura correta, a formatação de dados correta para fazer isso. E aí eu já quero encaixar isso com a Tocato, assim. Queria que você contasse um pouquinho do propósito de vocês, do que a empresa entrega, de como que vocês ajudam as organizações com relação a esse uso desse universo gigante que toda empresa tem, que é dado e que está todo mundo ainda tentando entender como que vai trabalhar. A gente acredita que dados impulsionam negócios, né? Então a Tocato se posiciona como esse hub de soluções dentro desse universo que é o tema dados. Então esse universo de dados passa por coleta, análise, segurança, integração. Então a Tocato se posiciona como esse hub de soluções, plataformas e serviços que trata essa temática de dados dentro das empresas, passando por todos esses possíveis problemas de dados e a gente trazendo a solução através de plataformas, soluções tecnológicas e também a camada de serviço, de entrega de serviço em cima dessas soluções para que a gente consiga resolver o problema de dados dos nossos clientes. Então, nosso objetivo é que a gente seja um Trusted Advisor desses nossos clientes, numa visão de solucionar toda a jornada de dados, todo o projeto, problemática de dados dentro das empresas com esse portfólio amplo. Hoje são mais de 10 soluções em portfólio, todas em volta da temática de dados, junto com a camada de serviço dos nossos desenvolvedores para poder solucionar a problemática de dados dentro dessas empresas. Eu vou perguntar mesmo, acho que já sei a resposta, mas tem algum segmento específico? Olha, hoje dado está em tudo, né? A gente pôde, inclusive, trazer essa temática para o evento, porque a gente viu, assim, do Comitê Paralímpico a uma indústria de café, a uma empresa de serviços, então, assim, uma diversidade gigantesca. A nossa saúde emocional. A nossa saúde emocional, né? Então, a gente trouxe, assim, diferentes indústrias, das mais inusitadas possíveis, que, né, não tem uma associação lógica imediata, mas vendo que dado está exatamente em tudo. Então, sim, existem segmentos que já têm uma maturidade mais avançada de dados, porque o core do negócio já levou essa maturidade, acelerou esse processo, e outros segmentos que ainda estão acompanhando essa evolução, né? E há também, obviamente, uma correlação direta com o tamanho do investimento da empresa na temática de dados, claro, né? Então, é um investimento, sem dúvida, que enxerga um ROI ali na frente por decisões assertivas, mas empresas mais maduras que fizeram investimentos há mais tempo, com certeza tem já um segmento mais maduro dentro da temática de dados e outras que ainda estão passando por essa jornada de maturação. Mari, obrigada mais uma vez. Obrigada por também. Esse tempo, eu adorei. Obrigada pelo convite para estar aqui nesse evento também, a toda a organização da DWX. Eu falei X aqui, me desculpem, eu tenho uma certa dislexia. Tá tudo bem. Então,
Só para corrigir, mas eu adorei, o evento tá lindo, Que bom, parabéns. obrigada. Muito sucesso para vocês. Obrigada para vocês também. Obrigada por ter aceito o convite, obrigada pelo espaço. E vamos seguir junto aí nessa jornada que tem muito negócio pra gente fazer, né? Com certeza.